Nesse vídeo você vai aprender uma técnica para somar números quando eles formam uma progressão geométrica. Vamos começar com o exemplo 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48, que são 5 números formando uma PG. De fato, você pode encontrar o resultado dessa soma fazendo manualmente ou até de cabeça, porque essa soma é composta por apenas 5 parcelas. Mas o objetivo aqui é desenvolver uma técnica que vai te dar exatamente o mesmo trabalho se você tiver 5 parcelas ou se você tiver 50 parcelas. A primeira coisa que nós vamos fazer é batizar o resultado que nós estamos procurando de S, que é a primeira letra da palavra soma. Em seguida, nós vamos identificar qual é a razão dessa progressão geométrica. E a gente percebe que a razão é 2, porque de um termo para o termo seguinte, a gente está sempre multiplicando por 2. Perceba que 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12 e assim por diante. Em seguida, nós vamos multiplicar aquela expressão original pela razão da progressão geométrica, de modo que ambos os lados dessa nossa igualdade vai ser multiplicada por 2, que é a razão da nossa PG. Isso vai fazer com que cada um dos termos seja modificado. O 3 virou 6, o 6 virou 12, o 12 virou 24, o 24 se transforma em 48 e o 48 passa a valer 96. Portanto, se cada uma das parcelas da soma foi dobrada, o resultado final, que era S, agora passa a ser o dobro de S. Por isso você vê escrito 2S. Agora a gente vai olhar para as duas expressões, a original, cujo valor é S, e a modificada, cujo valor é 2S. E o próximo passo é fazer uma menos a outra. Dessa forma, nós teremos uma subtração entre dois blocos. Um primeiro bloco, que corresponde a 2S, e um segundo bloco, que corresponde a S. Naturalmente, se você está fazendo 2S menos S, o resultado final corresponde a S. Vamos agora tirar os parênteses e todos os números do segundo bloco vão passar a ter sinal negativo, o que vai permitir uma série de cancelamentos. Por exemplo, 6 com menos 6, 12 com menos 12, 24 com menos 24 e 48 com menos 48. Sobrando nessa conta apenas 96 menos 3. Olhando para a progressão geométrica cuja soma nós queremos obter um resultado, nós percebemos que o 3 é o primeiro termo e o 48 é o último termo. A partir de agora eu vou me referir a esses dois como A1 e AN. Quando eu olho para a conta que nós obtivemos, 96 menos 3, eu percebo claramente que o 3 é o primeiro termo, é o A1. Entretanto, o 96 não faz parte da nossa progressão, que termina no 48. Esse 96 foi obtido pela multiplicação do 48 pela razão. Ou seja, se essa progressão geométrica tivesse um termo a mais, um termo depois do 48, esse termo seria o 96. Por essa razão, eu vou passar a chamar o 96 de AN mais 1. Sendo assim, nós chegamos a duas conclusões. A primeira é que o resultado da soma é 93. E a segunda é que esse resultado corresponde a AN mais 1 menos A1. Vamos passar para um segundo exemplo. 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162. E vamos repetir todos os procedimentos. Primeiro eu vou chamar o resultado que a gente quer obter de S. Depois eu vou identificar qual é a razão da PG, e nesse caso a razão é 3, porque 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18 e assim por diante. Em seguida eu vou multiplicar a expressão original pela razão da progressão geométrica, portanto, ambos os lados dessa nossa igualdade serão multiplicados por 3. Dessa forma, cada um dos integrantes dessa soma será triplicado. O 2 vira 6, o 6 vira 18, o 18 vira 54, o 54 vira 162, o 162 vira 486. Em seguida, eu vou fazer um bloco menos o outro. Lembrando que o primeiro bloco corresponde a 3S, porque todas as parcelas foram triplicadas, e o segundo bloco corresponde a S. Portanto, se nós estamos fazendo 3S menos S, o resultado final corresponde a 2S. Em seguida, nós vamos repetir os procedimentos de retirar parênteses, trocar sinais, fazer os cancelamentos, até que a gente chega em 486 menos 2,
que dessa vez não corresponde exatamente ao resultado que nós procuramos, à soma que nós procuramos, e sim ao dobro dela. Como você vê, 486 menos 2 corresponde a 2s. Nesse ponto, vale a pena, mais uma vez, chamar a atenção para o fato de que o 2 é o primeiro termo da progressão e que o 486 não está na progressão original. Ele foi obtido pela multiplicação do último termo, que é 162, pela razão que é 3. E é por isso que eu vou chamar o 486 de AN mais 1 e o 2 de A1. 486 menos 2 vai dar 484. E, mais uma vez, eu encontro os meus resultados associados à diferença entre AN mais 1 e A1. Só que, nesse caso, essa diferença ainda não é o resultado que nós procuramos. Para chegar ao resultado, nós precisamos dividir por 2. E aqui eu quero traçar um paralelo entre os dois exemplos. No primeiro exemplo, em que a razão da progressão era 2, o resultado final correspondeu a AN mais 1 menos A1, que eu posso pensar que está sendo dividido por 1. E nesse segundo exemplo, em que a razão da PG é 3, o nosso resultado, mais uma vez, envolve AN mais 1 menos A1, só que dessa vez dividido por 2. Então, note que essa diferença entre AN mais 1 e A1 sempre vai aparecer. A diferença entre um problema e outro é que você terá que dividir por um número que é uma unidade menor do que a razão. Portanto, lá no primeiro exemplo, onde a razão era 2, nós dividimos por 1. E aqui, onde a razão é 3, nós estamos dividindo por 2. Isso permite que a gente crie uma regra geral, que é AN mais 1 menos A1, essa diferença que sempre vai aparecer, dividido pela razão menos 1. Vamos então aplicar a regra geral num terceiro exemplo. 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos. A razão dessa PG é meio, o primeiro termo é igual a 1, o último termo, ou seja, o AN, é 1 sobre 16, e se houvesse uma parcela a mais depois do 1 sobre 16, essa parcela seria 1 sobre 32. Portanto, o AN mais 1 vale 1 sobre 32. Aplicando isso, então, na nossa regra geral, nós teremos 1 sobre 32 menos 1, meio menos 1. E essa conta vai dar 31 sobre 16. Nós vamos resolver agora um quarto exemplo, que aparentemente é igual ao anterior. Entretanto, depois do 1 16avos aparecem 3 pontinhos. Essas reticências fazem toda a diferença no resultado final, porque elas nos indicam que, após o 1 16avos, novas parcelas serão acrescentadas. E essas parcelas serão acrescentadas infinitamente. Isso quer dizer que na nossa soma não há mais um último número. Quando isso acontece e, ao mesmo tempo, a razão da PG está entre menos 1 e 1, a cada nova parcela, a soma vai se aproximando de um certo valor fixo. E quando isso acontece, a gente diz que a nossa soma converge. Converge para este certo valor que a gente chama de limite da soma. Portanto, toda vez que você se deparar com uma soma de PG seguida de 3 pontinhos, isso quer dizer que o avaliador deseja que você calcule o limite dessa soma. Mas como você vai calcular o limite da soma? É simples, você vai usar a mesma regra geral que a gente usou antes. Só que agora, como a razão está entre menos 1 e 1, cada nova parcela vai sendo cada vez mais próxima de zero. Dessa forma, nós vamos imaginar que existe um último termo, ainda que ele não exista, que existe um último termo e o valor dele é zero. Portanto, lá na regra geral, você vai trocar o último termo, lá o AN mais 1, por zero. E isso vai te levar à expressão A1 sobre 1 menos Q. Vamos aplicar então essa nova regra, que calcula o limite da soma, para o problema que foi proposto. O primeiro termo é 1, a razão é meio. Portanto, isso vai dar 1 dividido por 1 menos meio, que é a mesma coisa que 2. Isso quer dizer que o limite dessa soma apresentada aí, 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos, mais 1 32, etc., o limite dessa soma é 2.